Ela estava a divertir-se na discoteca com o seu namorado tatuado, enquanto eu ficava em casa com os nossos filhos. Ela enviou-me uma foto em que estava simplesmente a dançar, e eu respondi com uma foto do seu telemóvel secreto, que ela escondia na gaveta da roupa interior. Ela correu para casa em poucos minutos, mas eu já tinha ido embora, assim como os 75 mil euros do fundo fiduciário que ela achava que eu nunca encontraria. O meu nome é Tiago e tenho 45 anos. Até há 3 semanas, eu achava que tinha vida perfeitamente controlada. Trabalho como diretor de desenvolvimento de negócios numa empresa farmacêutica sediada em Lisboa, com um escritório com vista para o Tejo e um salário que nos permitia viver confortavelmente na linha de Cascais. A minha mulher, a Sofia, tem 40 anos, e graças ao Pilates e aos tratamentos de pele caríssimos que eu pagava sem questionar, parece ter 30. Temos 2 filhos do meu primeiro casamento, a Mariana, de 16 anos, que é brilhante e sonha ser médica, e o Lucas, de 14, que vive para o futebol e já é mais alto do que eu. A minha primeira mulher abandonou-nos quando eles eram bebés, incapaz de lidar com a maternidade, e a Sofia entrou nas nossas vidas como um milagre, ou pelo menos foi o que eu pensei durante 8 anos. Tudo mudou subtilmente. Primeiro foram as saídas noturnas com as amigas, que passaram de mensais a semanais, e depois a bissemanais. O guarda-roupa dela mudou, enchendo-se de vestidos curtos e saltos altos que não condiziam com as reuniões de pais ou jantares de família. Quando eu perguntava, ela revirava os olhos e dizia que eu estava a ficar velho e aborrecido, que ela precisava de viver. Eu calei-me, engoli o orgulho e disse a mim mesmo que era apenas uma fase, uma crise de meia-idade que passaria com o tempo. Mas naquela quinta-feira à noite, enquanto eu ajudava o Lucas com os trabalhos de matemática na cozinha, a Sofia desceu as escadas vestida para matar e anunciou que ia sair. Não perguntou, apenas informou, com aquele tom arrogante que se tornará o seu novo normal. Disse-me para não esperar acordado e saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer tremer os quadros no corredor. O meu telemóvel vibrou perto da meia-noite. Era uma mensagem dela. Sem texto, apenas uma fotografia. A imagem era escura, iluminada por luzes estroboscópicas roxas, mas era inconfundível. A Sofia estava encostada a um homem com o cabelo puxado para trás e uma tatuagem de cobra a subir pelo pescoço. A mão dela repousava no peito dele, possessiva, e o sorriso no rosto dela era de puro êxtase, um sorriso que eu já não via dirigido a mim há anos. A legenda dizia apenas 2 palavras cruéis: relaxa, querido. Apenas a dançar. As minhas mãos tremiam, não de tristeza, mas de uma raiva fria e calculada que me subia pela espinha. Ela achava que estava a gozar comigo, que eu era o marido idiota que ficava em casa a pagar as contas enquanto ela vivia uma segunda adolescência. O que a Sofia não sabia era que eu já sabia de tudo. Há 2 semanas, enquanto procurava documentos do seguro, encontrei um telemóvel barato escondido no fundo da gaveta de roupa interior dela, debaixo de uns colantes velhos. A minha primeira reação foi confusão, mas a curiosidade venceu. Carreguei-o e o que encontrei destruiu o resto da confiança que eu tinha nela. Centenas de mensagens trocadas com um contato guardado apenas como B. Bruno. Barman num clube no Cais do Sodré. 32 anos. O mesmo homem da tatuagem de cobra. Li cada mensagem, vi cada fotografia obscena, ouvi cada nota de voz onde ela gozava com a minha ingenuidade e planeava como gastar o meu dinheiro com ele. Mas o pior não foi a traição física. Foi o que descobri depois. As mensagens mencionavam transferências, presentes caros, uma moto nova. Fui ao banco no dia seguinte e pedi um extrato detalhado da conta poupança que a minha mãe tinha criado para a Universidade dos Miúdos. O choque foi físico, como um soco no estômago. Faltavam 75 mil euros. 75 mil euros que a minha mãe poupou durante uma vida inteira de trabalho duro, desaparecidos em 18 meses. A Sofia, como co-titular, tinha falsificado a minha assinatura e drenado o futuro dos meus filhos para financiar o estilo de vida de um barman. Durante 2 semanas, mantive o silêncio. Não gritei, não a confrontei. Em vez disso, agi. Contratei um advogado especialista em direito da família e crime financeiro. Copiei todo o conteúdo do telemóvel secreto para uma nuvem segura.
Reuni os extratos bancários, as faturas da mota que o Bruno exibia nas redes sociais, e preparei o terreno. Eu estava pronto, mas precisava do momento certo. E ela acabará de mudar com aquela fotografia humilhante. Levantei-me da mesa da cozinha, onde o Lucas já tinha ido dormir, e caminhei calmamente até ao nosso quarto. Abri a gaveta dela e tirei o telemóvel secreto. Coloquei-o em cima da colcha branca imaculada da nossa cama, com o ecrã aceso a mostrar a conversa com o Bruno. Tirei uma fotografia com o meu telemóvel. A imagem era clara, o telemóvel proibido, as provas, o fim do nosso casamento numa única imagem. Enviei a fotografia para ela. Sem textos longos, sem perguntas. Apenas uma palavra: ops. Peguei no meu saco de desporto, que já tinha preparado e escondido no armário do corredor há 2 dias, contendo roupa para uma semana, o meu portátil e os documentos importantes dos miúdos. Chamei um Uber para não ter de conduzir no estado de nervos em que estava. Enquanto descia as escadas da entrada da nossa vivenda, o meu telemóvel começou a tocar. Era a Sofia. Rejeitei a chamada. Tocou novamente. Rejeitei. Depois começaram as mensagens de texto, uma torrente de pânico. Onde estás? O que é isso? Atende o telemóvel agora. Eu podia imaginá-la no meio da pista de dança, o sangue a fugir-lhe do rosto, a música alta a tornar-se um ruído de fundo enquanto o mundo dela desmoronava. Entrei no carro preto que me esperava, o motorista perguntou para onde íamos e eu dei a morada da irmã dela, a Inês. Era a única pessoa que merecia saber a verdade antes que a Sofia a distorcesse. Enquanto o carro se afastava da casa que eu tinha pago com o meu suor, vi o telemóvel iluminar-se novamente com o nome dela. Bloqueei o número. A mulher que eu amava tinha morrido no momento em que decidiu roubar o futuro dos meus filhos. O que restava era uma estranha, e eu estava prestes a declarar guerra total contra essa estranha. O jogo tinha acabado de começar e ela nem sequer sabia as regras. O apartamento da Inês ficava num prédio antigo em Benfica, longe do luxo a que a Sofia se tinha habituado, mas era um lar honesto. Eram quase 2 da manhã quando ela me abriu a porta, com os olhos inchados de sono e uma expressão de confusão que rapidamente se transformou em preocupação ao ver a minha cara. Não precisei de dizer uma palavra para ela perceber que o mundo tinha virado do avesso. Entrei, pousei o saco no chão da sala pequena, cheia de brinquedos dos meus sobrinhos, e coloquei o meu portátil em cima da mesa de jantar. A Inês sentou-se à minha frente, em silêncio, enquanto eu ligava o computador e acedia a pasta que continha a destruição da reputação da irmã dela. Comecei pelo mais óbvio, a traição carnal. Mostrei-lhe as fotografias, as mensagens trocadas durante a madrugada, os vídeos humilhantes onde a Sofia gozava com a minha dedicação à família. A Inês cobriu a boca com as mãos, as lágrimas a escorrerem silenciosamente, mas eu via nos olhos dela que aquilo não era uma surpresa total. Ela já desconfiava. A irmã sempre fora impulsiva, sempre tivera uma necessidade insaciável de atenção. No entanto, o adultério era apenas a ponta do iceberg, a parte mais superficial da podridão que eu tinha descoberto. O que vinha a seguir era o que realmente separaria o sangue da moralidade. Abri a subpasta com os registros médicos falsificados e as conversas datadas de março passado. A Inês empalideceu violentamente. Ela lembrava-se perfeitamente daquele mês. A Sofia tinha ligado a chorar, devastada, alegando ter sofrido um aborto espontâneo e precisando de dinheiro urgente para um procedimento no setor privado, pois não queria esperar no público. Toda a família se tinha mobilizado. A minha mãe, a Inês, até os meus filhos tinham oferecido apoio emocional. Mas as provas no ecrã contavam uma história macabra. Nas datas da suposta internação, a Sofia estava num hotel no Algarve com o Bruno. As mensagens entre eles eram de uma crueldade atroz. Com a Sofia rir-se de como tinha sido fácil manipular a emoção de todos para financiar aquela escapadinha romântica. Vi a Inês ler aquelas palavras e algo partiu-se dentro dela. A tristeza deu lugar a uma fúria fria, o tipo de raiva que apenas a traição de sangue consegue provocar. Não lhe dei tempo para recuperar o fôlego. Mudei de separador para os extratos bancários. Apontei para as linhas destacadas a vermelho, os levantamentos sistemáticos da conta poupança do Lucas e da Mariana. Expliquei-lhe,
com a voz rouca, que o dinheiro que a nossa mãe tinha poupado durante décadas a limpar escritórios tinha sido convertido em jantares de marisco, uma mota Ducati e o pagamento da renda do apartamento do amante. Eram 75 mil euros roubados a crianças que ela jurava amar. A Inês levantou-se abruptamente e foi até a janela, de costas voltadas para mim, os ombros a tremerem. Ela sabia que a irmã era egoísta, mas o roubo qualificado e a fraude emocional contra a própria família eram imperdoáveis. Quando ela se virou novamente, já não via a irmã da Sofia à minha frente. Via a minha aliada. Ela perguntou-me, com um aceno de cabeça, o que eu ia fazer. Expliquei-lhe o plano com uma frieza que me surpreendeu a mim próprio. O advogado já tinha a papelada pronta para ser entregue na segunda-feira de manhã. Mas a guerra financeira começava agora. Peguei no telemóvel e mostrei-lhe a aplicação do banco. Cancelei todos os cartões de crédito conjuntos. Bloqueei o acesso dela às contas partilhadas. Transferi o saldo remanescente da conta de despesas correntes para uma conta segura em meu nome. A Sofia estava, naquele preciso momento, tecnicamente insolvente. Ela não conseguiria pagar nem o táxi para voltar do clube, nem um café na estação de serviço. Era um movimento brutal, deixá-la sem recursos à meio da noite, mas era a única forma de garantir que ela não drenava o pouco que restava antes de perceber que o jogo tinha acabado. O meu telemóvel continuava a vibrar incessantemente em cima da mesa. Eram chamadas da Sofia, intercaladas com mensagens de voz cada vez mais histéricas. O silêncio da minha parte devia ser ensurdecedor para ela. A Inês olhou para o ecrã a iluminar-se e, num gesto definitivo de lealdade, pegou no meu telemóvel e virou com o ecrã para baixo. Ela disse-me para ficar ali. O sofá da sala seria minha trincheira por aquela noite. Ela garantiu-me que testemunharia a meu favor, que confirmaria em tribunal a história do falso aborto e a manipulação emocional. A Inês percebeu que proteger a Sofia significaria ser cúmplice na destruição dos meus filhos, e ela era uma mulher de princípios. Tentei dormir naquele sofá estreito, mas a adrenalina mantinha-me num estado de alerta máximo. A cada hora que passava, imaginava a Sofia chegar a casa e encontrar o vazio. O armário meio vazio, a gaveta do telemóvel escancarada, o silêncio opressivo da casa onde ela reinava até há poucas horas. Imaginei o momento em que ela tentaria usar o cartão para pagar a conta no clube e a transação seria recusada. A vergonha pública. O pânico de se ver sem rede de segurança. Pela primeira vez em anos, senti que estava no controlo. Não era vingança por despeito, era justiça cirúrgica. Ao amanhecer, a Inês preparou café forte e sentamo-nos novamente à mesa. O meu advogado enviou uma mensagem a confirmar que a ordem de restrição temporária sobre os bens estava pronta para ser submetida com caráter de urgência. A segunda parte do meu plano estava prestes a ser executada, e envolvia o local que a Sofia mais valorizava acima da família, a sua carreira e a sua imagem pública. A segunda-feira amanheceu sobre Lisboa com uma tranquilidade enganadora, contrastando violentamente com a tempestade que eu estava prestes a desencadear. Deixei a Mariana e o Lucas na escola, mantendo uma fachada de normalidade forçada, garantindo-lhes que tudo se resolveria, embora soubesse que a vida deles nunca mais seria a mesma. Cheguei ao meu escritório e fechei a porta, incapaz de me concentrar em relatórios ou reuniões. A minha atenção estava inteiramente focada no relógio e na coreografia legal que tinha orquestrado com o meu advogado durante o fim de semana. O plano era cirúrgico e desenhado para infligir o máximo dano onde a Sofia era mais vulnerável. A sua vaidade profissional. Sabia que às segundas-feiras, a agência de publicidade onde ela trabalhava realizava a reunião semanal de estratégia numa sala com paredes de vidro, visível para todo o departamento. Era o palco dela, o local onde ela brilhava e alimentava o seu ego. Às 11h30, recebi a confirmação que esperava. Um oficial de justiça, contratado especificamente pela sua eficiência impiedosa, entrou na agência. Ele não pediu para falar com ela em privado. Seguindo as minhas instruções estritas através do advogado, ele dirigiu-se diretamente à sala de reuniões envidraçada, interrompendo a apresentação dela diante dos sócios e da equipa criativa. Não precisei de estar lá para visualizar a cena, pois a descrição que recebi depois foi vívida.
A Sofia, habituada a controlar a narrativa, viu-se subitamente reduzida a uma espectadora da sua própria ruína. O oficial entregou-lhe um envelope volumoso contendo não apenas o pedido de divórcio litigioso, mas também a notificação da queixa-crime por furto qualificado, abuso de confiança e falsificação de documentos. A cor fugiu do rosto dela. O silêncio na sala deve ter sido ensurdecedor enquanto ela segurava as provas da sua criminalidade sob o olhar atento de todos os colegas que ela tentará impressionar com a sua vida aparentemente perfeita. Ela tentou manter a compostura, mas a humilhação pública é um veneno que atua rápido. Saiu da sala a correr, deixando para trás a carreira e a reputação estilhaçadas no chão de carpete cinzento. O meu telemóvel começou a vibrar minutos depois. Eram chamadas sucessivas dela, seguidas de mensagens de texto longas e incoerentes, oscilando entre ameaças de morte e súplicas de perdão. Ignorei tudo. O silêncio era minha arma mais cruel. Mantive o bloqueio bancário firme, ela não tinha dinheiro para advogados de topo, nem sequer para um almoço decente, e agora todos no trabalho sabiam que ela estava sob investigação criminal. Mas eu sabia que o verdadeiro confronto ainda estava para vir. A Sofia, encurralada e desesperada, tentaria a única cartada que lhe restava, a manipulação emocional dos nossos filhos. Ao final da tarde, fui buscar os miúdos à escola. Estacionei o carro num local estratégico, longe da porta principal, mas com boa visibilidade. Assim que o Lucas e a Mariana entraram no carro e fecharam as portas, vi a Sofia surgir do outro lado da rua. A transformação era chocante. A mulher impecável que saíra de casa na quinta-feira tinha desaparecido. O cabelo estava despenteado, a maquilhagem esborratada, e usava as mesmas roupas com que tinha sido vista no escritório, agora amarrotadas. Ela correu em direção ao nosso carro, ignorando os olhares curiosos dos outros pais e alunos. Tranquei as portas imediatamente. Ela chegou à janela do condutor e começou a bater no vidro com a palma da mão aberta, o rosto contorcido numa máscara de raiva e desespero. Gritava coisas que eu não conseguia ouvir através do isolamento do carro, mas a leitura dos seus lábios era clara. Ela exigia que eu abrisse, acusava-me de raptar os filhos, chamava-me monstro. O Lucas encolheu-se no banco de trás, envergonhado, enquanto a Mariana olhava para a madrasta com uma mistura de medo e repugnância. Mantive-me imóvel, as mãos firmes no volante, sem olhar para ela. Em vez de discutir ou abrir a janela, apontei calmamente com o dedo indicador para o tablier. Lá estava a minha prova final, a câmara de tablier de alta definição, a gravar cada segundo do seu colapso nervoso em 4K. Quando a Sofia percebeu a luz vermelha piscar e entendeu que estava a ser gravada, parou abruptamente. O medo substituiu a raiva nos seus olhos. Ela sabia que aquele vídeo seria a peça final para garantir que ela nunca obteria a custódia. Recuou 2 passos, as mãos a tremerem, percebendo que tinha caído na última armadilha. Arranquei o carro devagar, sem acelerar, deixando-a sozinha no meio do passeio, a chorar e a gritar para o vazio, enquanto a câmera registrava a imagem dela ficar cada vez mais pequena no espelho retrovisor. Naquele momento, perante o silêncio chocado dos meus filhos, a imagem da madrasta perfeita desfez-se para sempre, substituída pela realidade de uma mulher instável e perigosa. A vitória legal estava garantida, mas a batalha moral tinha acabado de ser ganha ali mesmo, naquele asfalto em frente à escola. Os meses seguintes arrastaram-se num turbilhão de papelada legal e encontros com advogados. A Sofia, despojada da sua fachada de sucesso, tornou-se uma sombra de si mesma. O seu advogado de defesa, um defensor público sobrecarregado, tentou montar uma narrativa de uma mulher desesperada e emocionalmente abusada, mas a montanha de provas que eu tinha acumulado era intransponível. A agência de publicidade despediu-a discretamente, citando danos à imagem da empresa. Os amigos que outrora enchiam a nossa casa para jantares desapareceram, deixando apenas um eco de risos falsos nas paredes agora silenciosas. O golpe final na sua rede de apoio veio do amante. O Bruno, o barman tatuado, evaporou-se no momento em que a primeira notificação judicial mencionou a palavra prisão. Apagou as redes sociais, mudou de emprego e bloqueou o número dela. A mulher que tinha arriscado tudo por uma paixão de discoteca estava agora completamente sozinha, abandonada pelo homem para quem tinha roubado o futuro dos meus filhos.
O dia do julgamento chegou numa manhã fria de novembro. O tribunal era um edifício imponente e austero, e a sala de audiências estava mergulhada num silêncio pesado. Eu estava lá, com o meu advogado ao meu lado, e a Inês sentada na primeira fila, um pilar de força silenciosa. Do outro lado, a Sofia parecia ter envelhecido 10 anos. Magra, com olheiras profundas e um fato barato que contrastava dolorosamente com as suas roupas de marca de outrora, ela evitava o meu olhar a todo custo. O seu foco estava no chão, como se esperasse que ele se abrisse e a engolisse. O processo começou com o testemunho da Inês. Com uma voz firme, ela relatou ao juiz a mentira cruel do aborto espontâneo, detalhando como a Sofia tinha manipulado a família inteira para financiar as suas escapadelas. A cada palavra, a Sofia encolhia-se mais na sua cadeira, a vergonha a manifestar-se como uma doença física. Depois foi a minha vez. Apresentei, metodicamente, os extratos bancários, a prova da falsificação da minha assinatura, as fotografias do telemóvel secreto e o vídeo do seu colapso em frente à escola. O advogado de defesa tentou pintar-me como um marido controlador e vingativo, mas os factos falavam por si. O dinheiro não mentia. Mas o momento decisivo do julgamento não veio de mim nem da Inês. Veio dos meus filhos. O juiz, um homem de semblante severo, concordou que eles testemunhassem, considerando a gravidade do roubo do seu próprio fundo de educação. A Mariana foi a primeira. Com apenas 16 anos, ela subiu ao banco das testemunhas com uma dignidade que me encheu de um orgulho doloroso. Falou com uma clareza surpreendente sobre a mudança de comportamento da Sofia, a sua frieza, a sua ausência constante e as mentiras que contava. Ela descreveu como se sentiu ao descobrir que o dinheiro que a sua avó tinha poupado para sua faculdade de medicina tinha sido usado para comprar luxos para um estranho. As suas palavras não eram de raiva, mas de uma profunda e irrevogável desilusão. Depois, foi a vez do Lucas. Com os seus 14 anos, ele parecia pequeno e vulnerável naquela cadeira, mas a sua voz não vacilou. Ele contou ao tribunal sobre as inúmeras noites em que a Sofia saía, deixando-me sozinho a cuidar deles. Contou como encontrou, por acidente, um recibo de uma joalharia de luxo escondido numa gaveta, datado do mesmo dia em que a Sofia tinha dito que não havia dinheiro para sua viagem de estudo de futebol. O golpe final veio quando meu advogado projetou uma fotografia do Instagram do Bruno, tirada meses antes da sua fuga. Ele posava, sorridente, ao lado de uma moto Ducati vermelha e reluzente. O meu advogado provou, através dos registros de transferência, que a moto tinha sido comprada com o dinheiro diretamente desviado do fundo universitário da Mariana e do Lucas. A sala ficou em absoluto silêncio. O juiz, que até então mantivera uma expressão neutra, baixou os óculos e olhou para Sofia com um desprezo visível. Era o olhar de um homem que via para além dos argumentos legais, diretamente para a podridão moral do ato. Ele não via uma mulher que cometeu um erro, via uma predadora que tinha roubado os sonhos dos seus próprios enteados. Naquele momento, enquanto a Sofia desviava o olhar, incapaz de encarar a imagem da sua traição projetada para toda a sala ver, eu soube que a justiça seria feita. A sentença era agora uma mera formalidade. A sua condenação não estava escrita em papel, mas sim nos rostos desiludidos dos filhos que ela tinha jurado proteger. O veredicto não chegou com o bater estrondoso de um martelo como nos filmes, mas com a voz calma e implacável do juiz ecoar pela sala de audiências. Ele leu a sentença com uma gravidade que parecia sugar o ar do espaço. A Sofia foi declarada culpada de todas as acusações: abuso de confiança agravado, falsificação de documentos e furto doméstico qualificado. O juiz foi claro na sua fundamentação, sublinhando que a traição não tinha sido apenas conjugal, mas uma violação profunda dos deveres parentais e morais. Não houve clemência para quem roubou o futuro de menores para financiar luxos e vícios. A pena foi fixada em 3 anos de prisão efetiva, sem possibilidade de suspensão, dada a premeditação e ausência de remorsos genuínos demonstrados durante o processo. Além disso, foi condenada a restituir a totalidade dos 75 mil euros, acrescidos de juros, nem que para isso tivesse de trabalhar o resto da vida. O momento em que os guardas prisionais se aproximaram dela foi surreal. O som metálico das algemas a fechar-se nos pulsos da Sofia foi o ponto final definitivo no nosso casamento.
Ela olhou para trás, procurou os meus olhos, talvez à espera de ver algum sinal de pena ou arrependimento da minha parte. Mas eu mantive o meu olhar fixo na frente, impávido. Não havia alegria em ver a mãe dos meus filhos ser levada para a cadeia, apenas um alívio exaustivo. A mulher que saiu daquela sala escoltada pela polícia já não era a pessoa que eu amara, era apenas uma criminosa que tinha tentado destruir a minha família e falhado. A Inês apertou minha mão com força, as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, não de tristeza pela irmã, mas de alívio por o pesadelo ter finalmente terminado. A saída do tribunal foi como emergir de um longo mergulho sem oxigênio. O ar fresco de Lisboa nunca me soube tão bem. O divórcio foi finalizado pouco tempo depois, concedendo-me a custódia total e exclusiva do Lucas e da Mariana, bem como a posse integral da nossa casa. A Sofia perdeu tudo: a liberdade, os bens, a reputação e, mais importante, o respeito de todos os que a conheciam. 2 anos passaram desde aquela tarde cinzenta. Hoje, estou sentado na varanda da nossa casa, a ver o pôr do sol sobre o Tejo, com um copo de vinho na mão e uma paz interior que julgava impossível de recuperar. A vida recompôs-se de uma forma que desafia todas as minhas expectativas. A Mariana entrou na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, concretizando o sonho que a madrasta quase lhe roubou. Ela é uma jovem forte, resiliente e focada, que usa a cicatriz daquela traição como combustível para o seu sucesso. O Lucas continua a ser o craque do futebol, mas agora com uma maturidade que vai muito além da sua idade. Eles visitam a avó todos os domingos, e a minha mãe, apesar de tudo, recuperou a alegria de viver, sabendo que o seu legado está a ser usado para construir o futuro e não para destruir o passado. Quanto ao dinheiro, a recuperação é lenta, mas constante. O tribunal penhorou os poucos bens que restavam a Sofia e parte do salário que ela ofere nos trabalhos prisionais é automaticamente transferido para a conta dos miúdos. Não é muito, mas cada euro que entra é uma vitória simbólica da justiça sobre a ganância. A Inês continua a ser uma presença constante nas nossas vidas, a tia dedicada que preencheu o vazio deixado pela ausência materna com amor genuíno e integridade. Às vezes, ainda ouço falar da Sofia através de conhecidos distantes. Dizem que a prisão a mudou, que ela envelheceu precocemente e que vive isolada, rejeitada até pelos outros reclusos quando a natureza do seu crime se tornou conhecida. Mas essas notícias já não me provocam raiva nem satisfação. Ela tornou-se irrelevante, um fantasma de uma vida passada que já não nos assombra. A minha vingança não foi o ódio, nem a crueldade. A minha verdadeira vingança foi sobreviver, proteger os meus e construir uma felicidade sólida sobre as ruínas que ela deixou. Olho para dentro de casa, onde ouço os risos dos meus filhos a preparar o jantar, e percebo que ganhei. A melhor vingança foi, e sempre será, viver bem e com a consciência tranquila de quem fez o que estava certo.